E já começo pedindo para você abrir o livro de Juízes. Nós vamos ler 2 versículos. Livro de Juízes, no capítulo 6, nós vamos ler o verso de número 1 e o verso de número 6. Quando o pastor falou comigo sobre estar no último dia, fechando aqui então o mês de Gideão, eu fiquei muito contente, claro. Me senti honrado, porque estar fechando um mês de campanha é maravilhoso. E não tinha como não falar de Gideão e trazer alguma coisa que possa contribuir com a nossa vida cristã. E o que eu pedia para Deus é o seguinte: Senhor, que a Tua palavra possa gerar em nós conflito, possa gerar em nós crise, possa gerar em nós o desejo de entender, de buscar, de ir a fundo, de meditar. E diz a palavra do Senhor o seguinte: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Pula para o verso 6, por favor. Diz a palavra assim: Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Consegue colocar na nova tradução? Na nova tradução? Que maravilha. Verso de número 1, por favor. Diz a palavra: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor. E por isso ele deixou que o povo de Midian os dominassem durante 7 anos. Verso 6. E o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Já oramos? Eu queria só pedir para você, estenda sua mão para cá em nome de Jesus, diga assim: Senhor, fala comigo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus mais uma vez, querido? Isso quebra esse gelo, amém? O Senhor já está nesse lugar. Quantos creem nisso? O Senhor já está nesse lugar. Quantos creem nisso? Quantos creem? Deus já está trabalhando aqui neste lugar. Eu creio nisso. Aleluia, aleluia. Não me deixa sozinho não, tá, vaso? Pode vir, pode vir. Isso aí, aleluia. Eu sou do som, sou da música. É interessante nós pararmos para pensar nessa passagem e entender que por várias vezes o povo de Israel ele passou por situações de perseguição, de luta, de afrontas. Por vezes foi feito escravo, mas em nenhuma dessas vezes foi como agora com Gideão, na época de Gideão. Para provar para você, eu queria voltar lá no capítulo de número 2, no verso de número 11, para a gente poder entender um pouco sobre esse primeiro versículo de Juízes 6. Diz a palavra do Senhor: então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Verso 12. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Verso de número 13. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. O que me traz de ensinamento nessa passagem é que Israel, por conta da influência das outras nações que viviam circunvizinhas, que a gente diz, eram vizinhos deles, e por conta da influência dessas outras nações, por várias vezes Israel se esquecia de Deus. E eu fiquei perguntando o seguinte: como que um povo que se intitula o povo de Deus, que foi escolhido por Deus para ser a sua nação, vive então tantas guerras, tantas batalhas, tantas lutas? E a resposta está aqui. E se nós formos ler um pouquinho antes e um pouquinho depois, e outros livros também, nós vamos conseguir compreender que todas as vezes que alguém se levantava contra Israel, era por conta das suas más ações. Olha só que interessante, pastor.
E diz o texto que eles abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram a outro Deus. E eu fiquei perguntando como que o povo que tem o Senhor Jeová como seu Senhor, vem comigo, som, não me deixa sozinho. Como um povo que tem o Senhor Jeová como seu Senhor, pode viver tantas lutas e batalhas e ser aprisionado por tantas vezes? E o texto nos ensina que é por conta do esquecimento de Deus, das más ações, das coisas que Deus abomina. Por várias vezes o povo, ele se esquecia do Senhor e se perdia, porque ele via as outras nações conquistando, e eles achavam que os deuses dessas nações eram mais poderosos que o Deus de Israel. Mas eu quero te dizer nessa noite o seguinte: existe um Deus poderoso que está sentado no seu trono de glória, e que os seus pés tocam a terra, e que não há outro Deus maior que esse Deus. Esse Deus que está no céu é o seu Deus, é o seu Deus, é o seu Senhor. E só basta que você abra a tua boca e clame por Ele. Vai, igreja, abra a tua boca nesse lugar e diga: Deus meu, eu estou aqui e eu quero te garantir que Deus está te ouvindo, crente. Não se esqueça do Deus que você serve. Não permita que as influências externas atrapalhem a sua comunhão com esse Deus maravilhoso. Vivemos nesta terra, mas não somos dessa terra. Olha para quem está do teu lado e fala: você vive aqui, mas você não é daqui. Diga isso. Não. Tem que dizer com fé. Olha para quem está do teu lado e diga: você vive aqui, mas você não é daqui. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Você não é daqui. Por várias vezes o povo de Israel, ele se perdia, se esquecia de Deus. Israel, ele trazia para o seu cotidiano práticas de outros povos. Olha só. Pastor, Israel montou um altar no meio do seu povo para adorar outro Deus. Olha só que afronta, Deus. Que afronta. O povo de Deus, ele estava vivendo uma opressão por conta de outros povos. Isso deveria ser comum, isso não deveria ser comum para um Deus que tenha Jeová como seu Senhor. Então por que Israel passa por isso, irmãos? Por que Israel vive isso? Simplesmente porque eles faziam, insistiam e oscilavam. Ora estavam adorando a Deus, ora estava adorando a Baal, ora estava servindo ao Senhor, ora estava servindo a outros deuses. Ora dizia que Deus era o maior, era o poderoso, ora dizia que Baal era mais poderoso. Olha só que loucura, uma oscilação. E a Bíblia consegue me trazer para os dias de hoje, irmão. Diz para mim se não é assim comigo e com você. Quantas são as vezes que nós oscilamos diante da presença do nosso Deus? Entenda uma coisa: não traga para dentro da sua vida, do seu cotidiano, práticas que são mundanas. Não traga para dentro do seu cotidiano coisas que vão atrapalhar a sua comunhão com o Senhor. Vivemos nessa terra, eu repito, vivemos aqui, mas não somos daqui. Irmão, entenda uma coisa: não é você que tem que ser influenciado pelo ímpio, é o ímpio que tem que olhar em você, em mim, e ver uma inspiração. É assim que tem que ser. Nós não precisamos trazer para o nosso meio coisas do mundo. Eu estava sentado ali e Deus me fazia me lembrar de algumas coisas, pastor. Levanta sua mão aqui para o céu, porque me lembrei novamente. Levanta sua mão para o céu, vai. Fecha os teus olhos. Eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida. Deus vai te fazer enxergar coisas dentro da tua casa que não estão agradando ao Senhor. E eu quero te dizer, irmão, não é que você fez de maldade, não. Talvez foi um presente, talvez foi alguma coisa que você comprou em algum lugar. Eu quero te dizer uma coisa: você vai passar por aquelas portas hoje, vai chegar na tua casa, e quando você colocar a planta dos seus pés no seu lar, Deus vai te inspirar a fazer o seguinte: pegar e jogar fora o que não agrada ao Senhor. Pegar e jogar fora o que não agrada ao Senhor, aquilo que é mal aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque o teu inimigo, ele não pode
pode mais se levantar contra ti. E se levantar, ele vai se levantar para cair, em nome de Jesus Cristo. Quantos aqui neste lugar creem nessa palavra, que possam levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, abra os meus olhos espirituais, porque eu preciso ver. Preciso ver. Oh, aleluia. Oh, Deus. Deus nos alerta nessa noite sobre portas de bênção e portas de legalidade, irmãos. Existem portas de bênção escancaradas para mim e para você. Portas de bênção. Só precisa a gente passar por elas. Mas também existem as portas de legalidade que sem querer nós abrimos. E nessa noite Deus vai abrir os nossos olhos espirituais para poder enxergar, irmão. Em nome de Jesus. Eu orava e pedia: Senhor, a começar de mim, a começar por mim, para minha casa, eu quero enxergar, eu quero ver, Deus. Porque se porventura existem portas de legalidade que foram abertas, Deus, entenda uma coisa, irmão, não é Deus que vai fechar, não. Não é Deus que vai fechar. Deus, ele vai te autorizar nessa noite a fechar todas essas portas. Você não entendeu? Não é Deus que vai fechar, pastor. Existem portas de legalidade que foram abertas. Não é o Senhor que vai fechar, porque tem coisa que eu tenho que fazer, tem coisa que é para mim fazer, tem coisa que é para você, e o Senhor, ele não vai fazer. Só o que ele pode fazer é abrir os seus olhos, coloca a mão na vista e vai. Irmão, eu estou todo arrepiado aqui, porque eu estou falando coisa que não estava no meu script, não estava aqui no esboço, não estava. Coloca a mão nos olhos aí, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero profetizar neste lugar. Dá-nos, Senhor, visão espiritual. Espírito Santo de Deus, venha tirando todo tampão espiritual. Venha tirando, Senhor, toda escama. Venha tirando, Senhor, tudo que Deus nos impede de enxergar, de ver, Pai, porque em nome de Jesus Cristo nós vamos avançar. Diga comigo: eu vou avançar. Não diga com fé, diga: eu vou avançar. Diga: eu vou avançar, eu vou avançar. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor aí? Aplauda ao Senhor. Eu vou avançar, você vai avançar. Nós vamos avançar em nome de Jesus. Nós vamos avançar. Vamos avançar as portas de bênção que o Senhor tem aberto. Essas são as portas que Deus abre e ninguém fecha. As portas de bênção, irmão. Aleluia. Nós não podemos, irmãos, achar normal algumas situações. São práticas mundanas que, sem que nós percebamos, estamos trazendo para as nossas vidas. E eu fui anotando aqui, eu falei: meu Deus do céu. Práticas mundanas. Busca excessiva por status e reconhecimento. Entenda uma coisa. Olha para quem está do teu lado aí e diga assim: a nossa glória. Não, você tem que dizer com fé. E eu preciso de gente com fé aqui. E eu sei que tem gente com fé aqui nesse lugar. Diga: a nossa glória é fazer com que o nome do Senhor cresça. Diga: a nossa glória é fazer com que o nome do Senhor cresça. Diga: a nossa glória é fazer com que o Senhor, o nome dele, seja exaltado, glorificado, bendito. Essa é a nossa glória, porque a glória de Deus, ela não cabe dentro de mim e de você, irmão. A glória de Deus, ela não cabe dentro de mim e de você, ela nos reveste. Por que a glória de Deus, ela não cabe dentro de nós? Porque ela não é para nós, a glória é de Deus, não é nossa. Deus só vai colocar dentro de você aquilo que é seu, para você. O Espírito Santo de Deus é para você, irmão. Ele habita dentro de você. Ele está dentro de você. Mas a glória de Deus, ela não está dentro de você. Ela reveste, ela reveste você. A glória de Deus, ela é reluzente. Ela reveste você e brilha em meio às trevas. A glória de Deus, ela faz isso.
por isso ela não está dentro de nós, ela nos reveste. Práticas, preocupação desenfreada pela aparência. A gente tem visto isso dentro da igreja. Preocupação desenfreada pela aparência. Falta de amor ao próximo. Meu Deus. Pastor, Deus ia falando comigo isso, pastor. Mas quando Ele fala, Ele não fala para mim falar para os outros, Ele fala para mim. Ele está falando comigo. Só que as coisas que Deus fala comigo e contigo, irmão, quando elas são tão boas, tão maravilhosas, que nós não conseguimos reter. A gente precisa, dividir, né? A gente precisa compartilhar. E eu venho compartilhar contigo nessa noite. Temos perdido o amor ao próximo. Temos feito, sabe o que, irmãos? Nós temos nos conformado com o pecado, irmãos. Nós temos aceito, irmão, em nome de Jesus Cristo. Saia hoje desse lugar transformado pela graça e o poder que há no nome de Jesus. Permita que a palavra do Senhor, ela entre profundamente, divida juntas e medulas, que ela corte, mas ela corta, irmão, ela corta profundamente. Permita que Deus venha transformar a tua vida e o teu caráter nele hoje. Deus quer fazer isso comigo e contigo, irmão. Deus quer fazer isso em nós. Sem perceber, irmão, o povo ele começou a adorar outros deuses, porque quando eles eram cercados por outras nações pagãs. E sem que eles percebessem, eles deixavam entrar os costumes dentro do arraial, dentro da presença deles. Quando o povo saiu de Israel, Moisés ele permitiu que alguns egípcios fossem com ele. Uma vez eu lendo a passagem falando sobre amai ao próximo como a ti mesmo, né? Ele vai falar amai ao próximo como a ti mesmo. Isso, irmãos, ele não está trazendo isso para isso é até difícil da gente falar e complicado. Mas vamos ser sinceros, meu irmão, vamos ser sinceros. Quando a gente diz que ama alguém, nós estamos dispostos a dar a vida por essas pessoas. Isso é verdade. Você ama a tua irmã, tua esposa? Você ama teu marido? Você ama teus filhos? Você está disposto a dar vida por eles? Você ama os teus familiares? Quando a Bíblia está dizendo amar ao próximo como a ti mesmo, Ele está declarando, Ele está trazendo essa palavra para o povo de Deus. Ele está trazendo um alerta para quem era do seu povo. Por isso eu quero te dizer uma coisa, não é que nós devamos andar separados do mundo, porque a gente vive no mundo. A gente precisa estender a mão ao próximo. Precisamos amar a todas as pessoas, com certeza. Mas entenda uma coisa, crente anda com crente, irmão. Crente vive com crente. Crente se assenta à mesa com crente. Não se assenta à roda dos escarnecedores. Crente não fala contra a sua... o crente não fala contra o seu próprio povo, não. Ele não levanta falso testemunho. O crente, ele não se entristece quando o irmão conquista alguma coisa, não. O crente, ele se alegra com o sorriso do outro. É assim, irmãos. É isso. Mas sem perceber, o povo ia permitindo a falta do amor entrar, porque ele estava sendo influenciado por outras nações. E quando a gente vai falar sobre os midianitas, voltando aqui para o texto, eu queria ler aqui contigo, aliás, a partir do verso 2, do capítulo 6 de Juízes. Vamos ler aqui rapidinho, eu não quero tomar muito seu tempo, vou tentar acabar no horário, para a honra e glória do Senhor. Mas Deus vai falar nesse lugar, como está falando, como já falou comigo. Eu já entendi, Senhor. Eu já entendi, espero que você entenda também em nome de Jesus. Diz a palavra: os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros, nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Verso 4. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza.
não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Só até ali. Diferente das outras vezes que Israel era afrontada pelos inimigos, dessa vez ela está lidando com um inimigo que é mais forte do que ela. E a Bíblia vai dizer que, por conta das más atitudes de Israel, Deus entregou Israel nas mãos dos midianitas durante 7 anos. E a Bíblia está nos explicando, está nos mostrando que todas as vezes que Israel estava para semear, os midianitas vinham com os amalequitas e simplesmente destruíam. Diga comigo, destruíam. Não, diga com força, diga destruíam. Eu peço para você falar para você não dormir. Por isso que eu estou falando até correndo e rápido. Então eles destruíam. Então a gente não está falando de um exército que vinha para poder parar o crescimento de uma outra nação. A gente não está falando de um exército que vinha para poder tomar para si despojos de guerra. A gente não está falando de alguém que ia saquear para roubar porque sentia fome e precisava comer. A gente está falando de um exército que vinha simplesmente por maldade e destruía toda a semeadura de Israel. E a Bíblia vai falar que isso foi durante 7 anos. Você imagina comigo? Vem o primeiro ano, o povo semeia. Quando chega a época da colheita, os midianitas vinham e destruíam tudo e iam embora. No outro ano, o povo trabalhava a seara, fazia a seara da terra durante um ano inteiro. Quando eles iam fazer a semeadura, os midianitas vinham e destruíam novamente. Segundo ano, no terceiro ano a mesma coisa. No quarto ano, chegou no 7º ano, o povo de Israel, eles disseram o seguinte: chega. Só que é interessante que a intenção, na verdade, do inimigo é de impedir a tua prosperidade. O inimigo, ele não vem simplesmente, a Bíblia vai dizer que ele vem para matar, roubar mas não necessariamente as 3 coisas ao mesmo tempo, irmão. De repente o inimigo, ele vem para tentar te matar. Uma outra hora ele pode vir para tentar roubar. Mas por várias e várias vezes o inimigo, ele vai tentar entrar na minha seara e na tua, simplesmente para destruir, para acabar. Por quê? Ele quer parar a minha e a sua prosperidade. Ele quer impedir a nossa descendência. Porque a Bíblia vai dizer que todas as vezes que eles semeavam, o inimigo vinha e destruía toda a seara. Mas eu quero te dizer uma coisa: nessa noite o Senhor já abriu os meus olhos e os seus. E em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que fazia com que o inimigo tivesse força contra mim e você, para tentar destruir a nossa semeadura, eu quero te dizer uma coisa: vai cair por terra agora, na autoridade que há no santo nome de Jesus. E as suas sementes serão plantadas. As suas sementes serão plantadas. Diga comigo assim: as minhas sementes. Diga: as minhas sementes serão plantadas, porque eu sei que eu sei que o meu Redentor vive e que Ele Ele está contigo nessa hora, meu irmão. Então, em nome de Jesus Cristo, vai, abra tua boca neste lugar, comece a glorificar ao Senhor, porque não há força mais. Que o Senhor, Ele venha tirar a força do inimigo contra você. Que o Senhor, Ele venha tirar todo o ímpeto do inimigo contra a tua vida, porque em nome de Jesus Cristo, as suas sementes, elas serão plantadas e elas vão de germinar para a honra e glória do Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso? Então abra a tua boca e vai, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Aleluia. Glorifique ao Senhor. A esperança, a vontade do inimigo é tentar te deixar mais fraco. É destruir, acabar com as suas esperanças. Pula para o verso 6, por favor. Só a partezinha A do versículo. Verso 6, a gente só vai ler a parte A do versículo. Aleluia. E o povo de Israel não podia com eles. O povo não podia. Passado.
O inimigo, ele quer introduzir dentro do meu coração e do seu medo. Ele quer tentar nos parar de alguma forma. Ele vai tentando introduzir o medo, porque o medo, ele vai fazer com que você e eu, nós passemos a pensar que não somos capazes. O medo, ele tira a sua força. O medo, ele te impede de enxergar. Aleluia. Aleluia. Vamos pular agora para o verso. Hoje é um texto, uma pregação, um sermão meio que textual. Eu queria pular para o verso de número 11. A gente vai lendo os textos aqui. O Senhor, ele vai falando aos nossos corações. O verso de número 11 vai dizer o seguinte: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não encontrassem. Somente o verso de número 11. Pode deixar aí, por favor. Um pouquinho antes, a Bíblia vai nos dizer que o povo então, ele pede a Deus que Deus mude a situação e a história deles. E aí Deus levanta um profeta. E esse profeta vai até o povo e diz ao povo tudo o que havia acontecido e por que eles estavam passando por aquilo tudo. Ou seja, o profeta, ele já havia vindo e já havia dito e relatado para o povo qual era o verdadeiro motivo de estarem passando por tudo aquilo. Grava isso. No verso de número 11, então a Bíblia vai dizer que veio o anjo do Senhor. Ele se senta debaixo do carvalho. E ele vê então Gideão malhando trigo. Aonde? No lagar. Simplesmente pelo medo. Porque ele já estava cansado, irmão. Todos os anos, quando ele colhia, os midianitas vinham e destruíam. Então o que ele faz? Ele corre para o lugar inadequado para fazer o que ele ia fazer. Ele corre para o lagar. Só que, pastor, o lagar é o lugar de pisar uva. O lagar é o lugar de prensar azeitonas. Pisava-se uva para poder produzir o vinho. Prensava-se azeitona para poder se extrair o azeite. Não sei se você está pegando aí. Pisava a uva para produzir o vinho. Prensava azeite, azeitona, com caroço e tudo, para poder se extrair, fazia uma massa. Daquela massa se extraía o óleo, e o óleo era o azeite. Entenda uma coisa: o medo vai te fazer ir para lugares que ainda não é o momento de você ir. Porque o trigo, ele era para ser malhado nas eiras. As eiras eram lugares planos, abertos. Mas Gideão, ele não queria malhar o trigo nesses lugares porque eram abertos, justamente por conta do medo. Então o que ele fez? Levava o trigo levava o trigo lá para os lagares. Às vezes nós somos transportados, irmãos, para os lugares em momentos inadequados. A Bíblia vai dizer que o vinho é representação da alegria, da festa. De repente você está sendo levado para o lugar onde se extrai alegria e festa, mas no momento inadequado. Ainda não é hora. Porque o trigo, quando ele era colhido, ele era malhado. E o que era malhar o trigo? É bater no trigo. A Bíblia vai dizer lá em Mateus, Jesus vai nos comparar ao trigo. Ele vai dizer que nós somos o trigo. E ele vai dizer que no meio da plantação do trigo era plantado o joio. O trigo é a parte boa, é o povo de Deus. O joio é a parte do inimigo. É o inimigo da minha alma e da sua, é Satanás. Por isso eu quero te dizer uma coisa, trigo. Você está sendo levado para o lugar para ser extraído alegria. Você está sendo levado para o lugar por qual vai ser extraído o azeite. Mas ainda não é o lugar. Porque já não basta você apanhar. Você ainda está sendo levado para o lugar para ser pisado, para ser prensado. Não basta ainda apanhar.
tem que ser levado para ser prensado, para ser apanhado, para ser pisado. Mas entenda uma coisa, mesmo nesse processo, Deus ele vai gerar uma situação para mim e para você de transformação. Sabe por quê? Porque Deus é agente transformador, irmão. Deus ele é maravilhoso em pegar situações que não eram e transformar em situações que eram. Deus é maravilhoso em pegar o injusto e transformar ele justo, o impuro e purificá-lo. Deus ele faz essas coisas. Deus ele faz essas coisas. E nessa noite o Senhor ele libera sobre a minha vida e a sua. E ele diz: filho, ainda não é lugar de estar no lagar. Ainda não é lugar. Mas ainda assim, eu vou te extrair daí. Ainda não é lugar de estar no lagar, mas eu vou te tirar deste lugar. No momento certo você volta. No momento certo, mas ainda não é a hora. Não é a hora. Não é a hora. Eu queria caminhar aqui, a gente não perder tanto tempo, tinha algumas outras coisas, mas eu não quero prender muito você aqui. Eu queria partir para o verso de número 13. Isso aqui é interessante para as nossas vidas entendermos. O verso de número 13 vai dizer o seguinte: Gideão respondeu: se o Senhor Deus está conosco, com o nosso povo, por quê? Diga comigo assim, por quê? Não, diga mais alto, por quê? Por que está acontecendo tudo isso com a gente? E quando eu li essa passagem, eu fiquei preso nesse porquê, pastor. Eu fiquei preso nesse porquê. É interessante porque Deus ele não abomina os nossos questionamentos. Questionar a Deus, ou as coisas, as situações, Deus ele não se entristece com isso. Muito pelo contrário. Precisamos entender que os questionamentos eles servem para o nosso crescimento. Os questionamentos eles servem para nós entendermos a grandeza do nosso Deus. Os questionamentos eles fazem com que nós possamos mensurar o tamanho da nossa fé, ou seja, questionar aos olhos do Senhor é bom. O que não é bom aos olhos do Senhor são as murmurações. As murmurações não são boas aos olhos do Senhor. E aqui nós precisamos entender 3 situações. Primeiro, os questionamentos. Segundo, as murmurações. E por terceiro, as ponderações. Eu quero falar sobre isso contigo. Questionamentos. Os questionamentos, eles são um processo de aprendizagem. Entenda uma coisa, eu não sei se vocês vão lembrar de um comercial que passava e dizia que não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. Os nossos filhos, eles vivem perguntando, por que isso? Por que aquilo? Os porquês da vida, eles são necessários. Deus, ele não se entristece quando você questiona o Senhor. Mas nós precisamos entender também sobre as murmurações. As murmurações, elas são resultado de processos frustrados. Quando nós nos frustramos com alguma coisa, nós murmuramos. E eu quero te dizer uma coisa, isso entristece o coração de Deus. Porque quando nós murmuramos, entramos na terceira situação, que são os ponderamentos. E o que é ponderar? Ponderar é questionar a autoridade. Está entendendo a diferença? Questionamentos, ponderações e murmurações. E o que me chama a atenção nisso aqui é que quando Gideão ele pergunta a Deus o porquê, Deus ele não dá uma resposta para Gideão. Ele não diz o porquê daquilo tudo. Mas continuando o texto, ele vai dizer o seguinte: onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contavam que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas, verso de número 14. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá. Ele não responde a Gideão, ele diz o seguinte: vá. Ele só diz para o Gideão: vá.
Sabe o que o Senhor ele me ensina aqui nessa passagem? O Senhor ele está me ensinando o seguinte: todas as vezes que você questiona o Senhor ele não é, Deus ele não tem que te dar satisfações. Mas sabe o que o Senhor dá quando você questiona Deus? Deus ele libera autoridade sobre a tua vida. Você questiona Deus, Deus não te responde, Deus te dá autoridade. Quando você chega para o Senhor e fala: mas Pai, por que isso tudo? Vem comigo, vaso, vem. Por que isso tudo? Por que está acontecendo isso? Por que acontece aquilo outro? O Senhor ele vai olhar nessa noite para vidas, corações aqui, e Deus está dizendo o seguinte: filho, filha, vá. Simplesmente vá, eu estou te dando uma autoridade, porque nessa parte aqui da mensagem, o Senhor ele estava dizendo a Gideão: Gideão, você vai à frente do exército, você vai montar um exército e você vai lutar contra os midianitas. E aí ele vai dizendo várias coisas, ele diz: mas eu não posso, eu não consigo, e o Senhor simplesmente diz para ele: vá. O Senhor está liberando nessa noite chaves para pessoas, chaves para corações. Somente quem tem fé para receber as chaves de autoridade vindas diretamente do céu para a tua vida, levanta a tua mão para o céu, pega a chave aí, vai. Pega a chave da autoridade sobre a tua vida, porque você vem com questionamento, mas Deus ele vem contigo e comigo com a autoridade. O Senhor está liberando uma autoridade hoje nesse lugar. Quando você chegar na tua casa, você vai botar a planta dos teus pés, e aquele demônio que tem que ele tem tentado lá na tua casa, ele vai bater em retirada, em nome de Jesus Cristo. Quando você chegar lá no teu trabalho, aquele que tem te afrontado, em nome de Jesus Cristo, ele vai parar, ele vai cessar o afrontamento, porque o Senhor nessa noite está nos dando autoridade no mundo espiritual. Então exerça a autoridade de Deus aí, exerça, toma posse, receba em nome de Jesus. Receba a autoridade que Deus está liberando hoje, irmão. Se é para o Senhor, tem que ser forte. Isso, tem que ser forte. Tem que ser forte. Para finalizar, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que Deus, ele é um agente de transformação. Ele é um agente transformador. Deus ele pega os improváveis e transforma eles em prováveis. Pega os impuros e faz deles serem puros. Pega o pecador e o justifica. Deus está justificando vidas hoje aqui nesse lugar. Talvez você passou por aquelas portas achando que era um injustiçado, que Deus já tinha esquecido de você, ou que aquelas promessas que Deus tinha dado a ti já estavam guardadas na gaveta do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Deus ele está te justificando hoje nessa noite, porque em nome de Jesus Cristo eu creio que os teus olhos foram abertos, os teus olhos espirituais foram abertos, que essa mensagem ela possa gerar dentro do meio do teu coração conflito, como eu disse, que a nossa carne possa militar contra o espírito, que o nosso espírito ele brigue com a nossa carne e ele acalme a nossa carne. Sabe por quê? Eu costumo dizer que a carne ela grita, ela esperneia, ela é histérica muitas das vezes, mas o espírito não. O espírito ele é calmo, ele é sereno, ele é pacífico. Então em nome de Jesus Cristo eu quero profetizar sobre a tua vida o poder do Espírito Santo do Senhor, o poder do Espírito Santo de Deus. E se você crê nisso, se você crê, que você possa se levantar do seu lugar e aplaudir ao Senhor com toda a tua força, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas, todos. Deus ele não vai te dar justificativa não. Deus ele vai fazer, ele vai te dar autoridade. Recebe isso em nome de Jesus.